Olá, queridos alunos! Estamos de volta aqui para dar continuidade na nossa aula. Eu sou a professora Augusta Lima e vou trabalhar ciências com o nono ano. Hoje vamos dar continuidade na aula anterior, que falamos sobre evolução. Agora vamos falar sobre biodiversidade. Vamos aqui no slide. Primeira imagem que eu trago para vocês é essa aqui, esse mosaico de figuras, que tem vários seres vivos, paisagens, e trago essa palavra biodiversidade. Aí trago o questionamento para vocês. O que é biodiversidade? Biodiversidade, se a gente for para a formação da palavra, a gente consegue dividir em bio e diversidade. Bio significa vida, vem do latim e representa vida, enquanto que diversidade representa variedade. Então, biodiversidade é aquela palavra que mostra, que determina, que fala sobre o conjunto de todas as espécies de seres vivos que existem na biosfera. A biosfera é a camada do nosso planeta Terra que tem vida. Então, onde a gente vai encontrar vida é a biosfera. Essa biodiversidade, ela não representa somente a diversidade de seres vivos, mas também relaciona com o meio, as diferentes formações que tem ali, as diferentes interações que tem. Então, a própria biodiversidade a gente pode encontrar em categorias diferentes, como eu trago aqui. Vamos aqui. A diversidade biológica também pode ser entendida através do nível de diversidade de espécies. Existem vários tipos de espécies de seres vivos do mesmo grupo. Vem aqui comigo. Por exemplo, se eu falar em pássaro, eu não vou ter um único tipo de pássaro, eu vou ter vários tipos de pássaro. Por exemplo, aqui na nossa região é muito comum a gente ter pássaros em casa ou pássaros próximos mesmo. Posso citar para vocês a sabiá, o curió, que é um pássaro muito apreciado pelos criadores pelo seu canto. Eu posso colocar o bem-te-vi, entre outros pássaros. Todos são iguais? Não, eles são de espécies diferentes. A gente tem ali a diversidade de pássaros, que é o mesmo grupo. Então, nesse nível, a gente vai ter a diversidade de espécies de um mesmo grupo de seres vivos, que são os pássaros. E olha que eu só citei 3, mas a gente tem vários. A gente pode entender também a diversidade biológica através da comunidade de ecossistemas, que ela leva em consideração os diferentes grupos de seres que vivem no ambiente e suas interações com os fatores físicos. Por exemplo, vamos aqui. Se eu pegar e analisar os seres vivos, a diversidade biológica que ocorre numa praia lá em Marudá e comparar com a praia de Ajuruteua, o grupo de seres vivos que eu vou encontrar nessas duas praias, eles são diferenciados. Eles não vão ser o mesmo, não vão ser os mesmos, mas são seres vivos que vivem em praias de água salgada do estado do Pará. Mas ali eu encontro as diferentes comunidades e ecossistemas, mostrando que a diversidade biológica também pode ser encontrada nesse nível. Quando a gente fala de biodiversidade, geralmente a gente encontra uma outra palavrinha sempre junta, que é a palavrinha preservação ou preservar. Preservação da biodiversidade. Geralmente a gente encontra vários cartazes e várias propagandas com essa finalidade. Olha aqui, preservar para viver, o exemplo é a melhor lição. Outro, preserve a natureza, você faz parte dela. Então, sempre está alinhado a palavra preservação com natureza ou com biodiversidade. Ou a gente vai encontrar a palavra conserve, a palavra conservar. Conserve seu planeta, ainda dá tempo. Poupe, aqui está falando de água, né? Então, sempre que a gente fala de biodiversidade, é comum a gente encontrar ou a palavra preservação ou a palavra conservação juntos. Mas aí vem um questionamento para vocês, alunos. A palavra preservar e a palavra conservar, elas querem dizer a mesma coisa? Elas falam do mesmo objetivo ou são objetivos diferentes? É muito comum a gente ver na televisão, em propagandas, em anúncios, na internet, sempre essas palavrinhas relacionadas ao meio ambiente ou à biodiversidade. Mas será que elas querem dizer a mesma coisa? Vamos verificar aqui na tela. Preservar versus conservar. Tem diferença, apesar da gente sempre ouvir e assimilar da mesma forma, ou tentar entender da mesma forma, mas uma representa uma coisa e a outra coisa. Preservar significa manter intocável, visando a proteção integral do ambiente. Então, se eu quero preservar algo, eu vou manter aquilo intocável. Segundo a definição da palavra,
preservar e deixar o ambiente ali, sem mexer, sem tocar, deixar que a natureza fique da forma dela, sem nenhuma interferência humana. Mas também eu posso conservar. Conservar significa proteger os recursos naturais, permitindo sua exploração e a utilização de forma racional e sustentável, a fim de garantir a sua disponibilidade para as futuras gerações. Então, aqui a gente tem um conceito de preservar e de conservar que são diferentes. Conservar, ele já é mais amplo, ele já propõe uma utilização do recurso natural, desde que essa utilização desse recurso seja de forma racional e sustentável. Não posso também, só porque é permitido na conservação, utilizar aquele recurso natural, sair utilizando aquele recurso sem nem pensar, só usar. Não, eu preciso usar o recurso natural no processo de conservação, mas de forma sustentável, não usar sem nenhum limite. Mas é muito difícil alcançar tanto a preservação quanto a conservação, porque a gente tem a pressão do mercado, a gente tem a pressão das grandes empresas, a gente tem o consumismo de querer sempre mais. Então, são obstáculos que atrapalham muito o processo tanto de preservação quanto o processo de conservação. Vamos aqui ao slide, que eu trouxe algumas informações para vocês. Por que é necessário preservar e ou conservar? Primeiro, eu fiz esse link com várias informações voltadas principalmente para o nosso país e justificando essa importância. Primeira coisa, gente, o Brasil possui a maior biodiversidade do planeta. Vamos aqui comigo. O Brasil, ele é um dos maiores países do mundo. Ele tem uma grande extensão territorial e tem uma localização privilegiada. No Brasil, a gente encontra a maior floresta do mundo, que é a floresta amazônica, e, para nossa sorte, a gente vive nela. A gente está na região amazônica. E a região amazônica, ela é detentora de uma grande biodiversidade, uma grande quantidade de seres vivos. Então, pelo seu tamanho territorial enorme, o Brasil também tem uma grande biodiversidade, a maior do mundo. Então, no Brasil, a gente vai conseguir encontrar o maior número de espécies no mesmo país do mundo. Por isso é tão importante preservar e conservar o nosso país. Outra coisa, vamos aqui. O Brasil possui regiões riquíssimas em biodiversidade e pouco estudadas. A Amazônia é um exemplo delas. A gente vive numa região que tem difícil acesso. Aqui na Amazônia, como é do conhecimento de vocês, a gente não tem tanto acesso terrestre, a gente não tem tantas estradas. Então, isso dificulta muito até os estudos dessas regiões. Então, nessas regiões, a gente vai encontrar poucos estudos feitos e também poucas espécies que foram catalogadas. Aqui nesse terceiro quadrinho eu coloquei assim: existem muitas espécies a serem descobertas. E o descobertas está em aspas. Vamos aqui para entender o porquê. A espécie, ela não está escondida na Amazônia. A espécie, ela está ali que ainda não foi estudada. Então, ela precisa ser estudada, precisa ser catalogada para os cientistas conhecerem ela. Só que o nosso tamanho territorial e as dificuldades de acesso não permitem com que essa pesquisa seja feita de maneira tão rápida e tão ágil, até porque demora tempo. Então, a gente ainda consegue encontrar muitas espécies que ainda não foram registradas no mundo inteiro. Então, isso é uma particularidade, uma característica do Brasil que a gente precisa entender porque é tão importante preservar e conservar as áreas do nosso país. Vamos continuar. Várias espécies que são encontradas somente no nosso país. Então, aqui no Brasil, a gente vai encontrar algumas espécies que a gente só vai encontrar aqui e não vai ter em local nenhum do mundo. Se a gente não preservar e não conservar essas áreas, essas espécies vão deixar de existir aqui e a gente não vai encontrar elas em nenhum outro local. Existe também uma grande riqueza social e cultural no nosso país. Então, atrelado à biodiversidade, a gente também tem essa riqueza enorme social e cultural, com cerca de 225 povos indígenas. Deveria ter mais, mas o processo ao longo dos anos foi diminuindo essas populações. E essas populações indígenas, elas falam mais de 100 línguas diferentes. Então, os índios, eles têm as suas linguagens próprias e as suas relações próprias com o meio ambiente, com a biodiversidade.
Então, a gente precisa preservar e conservar esses espaços também para conservar essa característica cultural dos indígenas e social deles, que são características únicas que a gente não encontra também em outro local nenhum. Além dos indígenas, a gente consegue encontrar também diversas comunidades quilombolas, caiçaras e ribeirinhas. Caiçaras são as comunidades de pescadores que a gente encontra principalmente na região sul e sudeste do país. Eles se autodenominam assim. Aqui na região norte, os pescadores eles se denominam mais como ribeirinhos ou pescadores mesmo. Esses grupos humanos, tanto de indígenas quanto de quilombolas, caiçaras e ribeirinhos, eles adquiriram técnicas através de conhecimento tradicional de anos e que eles atuam na biodiversidade sem ter tanto problema com eles e conseguem controlar isso. Vou dar um exemplo para vocês. Lá na região do Amazonas, a gente tem algumas comunidades que tratam da pesca do pirarucu. Em alguns desses locais, esse pescado, acho que é um pescado muito comum na nossa região, todo mundo deve conhecer. Principalmente aqui em Belém, a gente encontra ele muito salgado, né? O pirarucu salgado. Então, nessas comunidades que eles vivem da pesca do pirarucu, eles já conseguiram organizar para não pescar, esse pirarucu além do que é permitido. Se eles caçarem mais do que eles permitem, se eles pescarem mais do que é permitido, no ano seguinte eles não vão ter o pescado. Então, a finalidade deles é organizar para ter sempre esse pescado disponível. Então, nesse sentido, as técnicas tradicionais das comunidades já conseguiram organizar e fazer com que tenha todos os anos pirarucu para ser pescado. Então, são técnicas que eles foram adquirindo ao longo de anos. Então, finalizando esse quadrinho aqui que eu trouxe para vocês para mostrar o porquê é importante preservar e conservar o meio ambiente, a biodiversidade, é para mostrar que a gente tem uma riqueza ambiental e cultural única. A gente precisa organizar, a gente precisa cuidar, a gente precisa preservar. Aí vem um outro questionamento. Como fazer isso? Vem aqui comigo. Primeiramente, a gente pode fazer a nossa parte. Cada um tentar preservar, conservar a natureza no seu meio, ali no seu local de cotidiano, no seu dia a dia. Ver medidas que agridam menos o meio ambiente ou que não tragam tanto prejuízo, como eu vou trazer isso em alguns slides mais na frente. Mas a gente também pode ver maneiras de preservar e conservar a biodiversidade através de políticas públicas. Um desses exemplos, uma dessas situações eu vou trazer para vocês aqui agora, e o professor Fabrício até falou um pouco disso numa aula anterior com vocês também. E volto a lembrar, as aulas elas estão disponíveis no YouTube. Se vocês precisarem revisar essa aula, quiserem assistir novamente, ou quiserem assistir a aula do professor Fabrício que vocês perderam, é só acessar aqui o canal no YouTube que vocês vão encontrar todas as aulas disponíveis. Vamos aqui. O governo ele pode criar uma área com a finalidade de preservação ou conservação da biodiversidade. Essas áreas elas vão ser chamadas de unidades de conservação. As unidades de conservação elas podem ser tanto criadas pelo governo federal, que vão ser as federais, podem ser estaduais, criadas pelo governo do estado, ou municipais, criadas pelo município. Existem 12 tipos diferentes de unidade de conservação. E elas podem ser diferentes quanto à forma de proteção da biodiversidade e o que eu posso e o que eu não posso fazer na área delas. Essas unidades de conservação, elas estão divididas em dois grupos. O grupo das unidades de proteção integral, que são voltadas para a preservação do meio ambiente. Lembra que a gente falou ainda há pouco o conceito de preservar? É de deixar ali intocado, é não mexer, é não utilizar o recurso. E a gente tem as unidades de uso sustentável, que buscam desenvolver a conservação do meio ambiente. Na conservação, volto a dizer que a gente pode permitir o uso do recurso, desde que essa utilização seja de forma racional e de forma sustentável. Aí, aqui no slide seguinte, eu trouxe para vocês um mapinha de 2014, ele não é mais atualizado, da Embrapa, que eu achei, e que mostra onde estão localizadas algumas unidades de conservação do Brasil. É possível perceber aqui no mapa que a região amazônica, que é a região que a gente está, a região da floresta amazônica, a maior floresta
e mais diversa do mundo, é o local que a gente mais tem unidades de conservação, unidades, áreas determinadas para preservar ou conservar a biodiversidade. Então, aqui a gente vai encontrar a maior quantidade dessas áreas, dessas unidades de conservação, como a gente chama de UCs. Aí eu trago uma outra perguntinha para vocês. Existem unidades de conservação na região metropolitana de Belém? Vocês acham que existe unidade de conservação aqui em Belém ou nas áreas ao redor? O que vocês dizem para mim? Pensem aí um pouquinho, reflitam. Eu acho que a gente deu para entender qual é a finalidade da unidade de conservação, que é preservar ou conservar o meio ambiente. Aí eu trago a resposta. Vamos aqui no slide. Sim, existem unidades de conservação na região metropolitana. Eu vou trazer o exemplo de duas para vocês agora somente, que estão localizadas aqui no município de Belém. A primeira é o Parque Estadual do Tinga, o queridinho, onde a galera adora ir para lá caminhar, correr às escolas, passear. O Parque Estadual do Tinga é uma unidade de conservação do grupo das Unidades de Proteção Integral. Ela é da categoria Parque Nacional, só que ela não é nacional porque ela é sobre organização do Estado, então ela é um parque estadual. Os parques nacionais ou estaduais, eles são áreas destinadas à proteção dos ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, onde podem ser realizadas atividades de recreação, que a gente vê lá as pessoas fazendo recreação, correndo, caminhando, andando de bicicleta. Atividade de educação ambiental, como tem uma equipe muito boa e muito grande lá no Tinga que faz esse processo de educação ambiental, recebendo visitação de escolas, de grupos e até orientando mesmo a população que visita, e pesquisas científicas. Tem muitos pesquisadores que utilizam ali o espaço do Tinga para desenvolver essas pesquisas. Semana passada eu até encontrei na internet uma notícia de que um pesquisador encontrou na área do Tinga a menor cobra do mundo, a espécie que tem o menor tamanho, a serpente de menor tamanho do mundo. Então, várias pesquisas científicas são realizadas ali. O Parque do Tinga, ele tem uma área total de 1.400 campos de futebol. Ele é muito grande. Ele foi criado em 1993 com a denominação de Parque Ambiental de Belém. Sofreu algumas mudanças ao decorrer desses anos de organização e atualmente ele recebe o nome de Parque Estadual do Tinga. É possível observar diferentes ecossistemas nas suas áreas. Então, a gente vai ter uma parte de floresta mais fechada, uma parte alagada. E lá no Parque do Tinga, a gente vai encontrar os lagos Água Preta e Bolônia, que são os lagos responsáveis por abastecer a capital e a região metropolitana de Belém. Aqui nessa figura, a gente tem algumas imagens do Parque Estadual do Tinga, principalmente na área da entrada, só para a gente exemplificar para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer. Quem já teve a oportunidade, um excelente local, quem ainda não foi, se possível, quando melhorar a pandemia, fica a dica de um bom local para fazer um passeio, porque é gratuito, dá para levar a família para passear, conhecer o ambiente. Outra unidade de conservação da região metropolitana de Belém é a APA Ilha do Cumbu. Para quem não sabe, a Ilha do Cumbu é uma unidade de conservação. Meus alunos lá da escola Rotary que moram próximo devem conhecer bastante essa área. A APA ela é uma unidade de conservação de uso sustentável. Ela é caracterizada por uma área extensa, com certo grau de ocupação humana. Então, na APA é permitido a gente encontrar moradias, seres humanos morando nessas áreas. Ela tem atributos naturais, estéticos e culturais importantes. A gente já tem a questão cultural da proximidade com Belém, da venda do açaí, que vem lá da Ilha do Cumbu, dos restaurantes agora, do ecoturismo. A Ilha do Cumbu ela é a quarta maior ilha do município de Belém. Belém tem mais de 30 ilhas e a quarta maior delas é a Ilha do Cumbu. Tem uma estimativa de 1.500 habitantes que moram lá nessa região, que residem lá. E ela foi reconhecida como APA no ano de 1997. As principais atividades que a gente encontra lá é a de contemplação da natureza, ecoturismo de base comunitária e o local de realização de várias pesquisas científicas.
Trouxe aqui 2 imagens para vocês da Ilha do Cumbu, que nos últimos anos vem crescendo muito a questão do ecoturismo, dos restaurantes e dos passeios que a gente encontra para lá com facilidade. Além das unidades de conservação, o governo ele pode criar outras formas de preservar e conservar a biodiversidade, como as terras indígenas e as terras quilombolas, que auxiliam não só a conservação do meio ambiente, como também a preservação da cultura desses povos, tanto os indígenas quanto os quilombolas. Aí nós vamos entrar agora nos dos últimos conceitos da nossa aula de hoje, que é o conceito de sustentabilidade. A gente já falou de preservar, de conservar, de biodiversidade, e a gente precisa entender um pouquinho o que é a sustentabilidade. É um conceito que vem atrelado a ele, é um conceito que o marketing, que a gente chama de marketing verde, que traz os valores ambientais, vem trazendo muito ultimamente para a mídia. Então, o que é o consumo sustentável? O que é ser sustentável? Vamos tentar entender um pouquinho agora aqui. Vamos aqui. Sustentabilidade tem sua origem relacionada ao termo desenvolvimento sustentável. Ele é definido como aquele que atende às necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Então, vamos aqui, gente. Sustentabilidade nada mais é do que eu trazer um consumo, porque a gente precisa consumir, infelizmente a gente não consegue viver sem o consumo, mas consumir de maneira consciente, de maneira com que as próximas gerações não sejam prejudicadas porque na minha geração a gente acabou com tudo aquilo. Então, ultimamente, as empresas elas têm desenvolvido esse marketing com essa pegada ecológica que a gente chama, que é de tentar trazer essa preservação ambiental em primeiro lugar. Vamos aqui. O consumo, ele precisa ser ético, responsável e consciente. Ele traz aspectos socioambientais das relações de consumo. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de aspectos socioambientais, de trazer a questão social, de trazer o ambientalmente correto. A sustentabilidade também traz para a gente a necessidade de refletir sobre os impactos socioambientais dos padrões de consumo. Então, será que eu preciso consumir isso? Eu posso reduzir o consumo disso? E isso requer da gente, de nós seres humanos, um exercício constante, principalmente na hora da compra de produtos ou serviços. Aqui na imagem a gente tem uma pessoa, possivelmente, é uma charge que traz, né? Possivelmente essa pessoa vem do shopping, cheia de sacola na mão, comprou muitas coisas. E aí eu pergunto para vocês, será que essa pessoa fez um consumo ético, responsável e consciente? Será que ela tinha necessidade de comprar tudo isso? Então, essa temática da sustentabilidade, se a gente não se ater a isso, se a gente não prestar atenção a isso, a gente pode ter alguns prejuízos. A gente pode aumentar o acúmulo de resíduos sólidos, que é o que a gente chama de lixo, aumentar o consumo e a produção de lixo. A gente pode ter o desperdício de alimentos, que é um dos grandes problemas da humanidade atualmente. A gente tem uma grande quantidade de comida sendo produzida, só que nem toda essa comida é aproveitada. Então, a gente tem um desperdício alimentar enorme. E a gente vem notando ultimamente um fenômeno chamado obsolescência programada. Vem aqui comigo, só para explicar um pouquinho melhor o que é isso. Não sei se vocês já perceberam, mas ultimamente parece que os nossos eletroeletrônicos têm prazo de validade. Tem uma data limite para durar. A gente compra, 2 anos depois começa a dar problema e a gente não consegue solução. Ou é mais barato sempre comprar um novo do que mandar consertar aquele. Esse processo de sempre dar problema, a gente chama de obsolescência programada. Então, parece que os produtos técnicos eles estão sendo programados para dar defeito em certos períodos. Mas aí, já pensou, se toda vez que der problema um produto a gente comprar um novo, a gente vai estar fazendo a acumulação, vai estar fazendo a produção de grandes quantidades de resíduos sólidos, que vai chegar um momento que a gente não vai ter para onde enviar esses resíduos. Aqui na região metropolitana de Belém, a gente tem um sério problema de resíduo sólido, porque a gente não tem um local para destinação correta deles.
tem o aterro sanitário de Marituba, mas que vira e mexe tem algum problema, que não está recebendo, que a coleta de lixo ela fica comprometida. Então a gente precisa repensar os nossos padrões para não desperdiçar comida, para diminuir a produção de resíduos e para comprar realmente o que a gente só precisa e diminuir esse consumo e colocar em prática a sustentabilidade que a gente falou ainda há pouco. Então, para isso, eu trago um desafio para vocês. Vamos aqui. Antes de comprar qualquer coisa, faça abaixo as perguntas para ver a sua real necessidade. É mesmo necessário eu comprar isso? É econômico eu comprar tal coisa? Aquilo que eu vou comprar? Seus componentes são obtidos sem agredir o meio ambiente? É seguro para a saúde? Eu vou dar um exemplo prático para vocês agora. Vamos aqui então. Eu, final de semana, gosto de tomar um refrigerante em casa. Sempre que eu vou no supermercado, eu posso comprar um refrigerante que não é daquelas embalagens que é retornável. Eu compro da embalagem de plástico normal. Essa embalagem que é de plástico normal, se eu consumir, eu vou ter que jogar a garrafa fora. Ou não sei o que eu posso fazer com ela. Mas eu poderia muito bem comprar da garrafa retornável, que já diminui a produção daquele resíduo sólido. Já vai ser um lixo a menos produzido na minha casa. Então já é uma forma de repensar isso. Aí eu venho para outra pergunta. É mais econômico até eu comprar a garrafa reutilizável? É seguro para a saúde. Se eu pensar na minha saúde melhor, eu posso até substituir o refrigerante por um suco. Eu já não vou comprar a embalagem de plástico, vou economizar um pouquinho mais se eu tiver uma fruta em casa e já estou melhorando a minha saúde. Então eu deixo esse desafio para vocês aqui, vou até repetir. Todas as vezes que vocês forem comprar algo, principalmente meus alunos de EJA, que são alunos mais velhos, e já têm esse poder aquisitivo, já compram mais, é mesmo necessário comprar isso? É econômico? Seus componentes são obtidos sem agredir o meio ambiente? É seguro para a minha saúde? Então, eu deixo essas perguntinhas para vocês começarem a refletir quando vocês forem comprar algo. Para finalizar a nossa aula, eu trouxe aqui para a gente falar um pouquinho sobre a política dos 5 R's. A política dos 5 R's é a política que visa reduzir a geração de resíduos sólidos no nosso planeta. Reduzir a geração do que a gente tem o costume de chamar de lixo, fazendo com que cada um de nós mude o comportamento diante do consumo e a forma que lida com os resíduos gerados. Então, os 5 R's são 5 coisas que a gente precisa fazer para tentar diminuir a produção de resíduos sólidos aqui no planeta. A gente tem o primeiro R, que é o repensar, segundo, recusar, terceiro, reduzir, reciclar e reutilizar. Bora lá, então, colocar isso na prática. Vou voltar com a ideia da garrafa PET lá de refrigerante. Primeira coisa, eu preciso repensar. Eu preciso mesmo daquilo? Eu posso substituir por outra coisa? Eu posso recusar, colocar em prática o segundo R. Não, eu não preciso isso. Eu repensei, não, vou recusar. Hoje eu não quero refrigerante. Eu posso reduzir. Se eu consumia 3 por semana, eu vou reduzir para 2, para 1. Já é um outro R que eu estou colocando em prática. Mas não, hoje eu quero, hoje eu estou afim. Tá, então eu vou comprar a minha garrafa de refrigerante. Eu posso reutilizar ela? Eu posso usar para uma outra finalidade na minha casa sem ser descartar diretamente no lixo? E por fim, se eu conseguir fazer tudo isso e não conseguir reutilizar, eu posso tentar mandar para reciclagem. Aqui em Belém a gente tem alguns bairros que são atendidos pelo programa de reciclagem, que fazem a coleta seletiva dos resíduos sólidos, que a gente pode tentar encaminhar esse resíduo para ele não ir parar no lixo e para ir para um processo de reciclagem. Então eu vou repetir de novo para vocês os 5 R's. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Então, esse significa a política dos 5 R's. E para finalizar a nossa aula, eu trouxe aqui uma mensagenzinha para vocês. Fique em casa, lave as mãos, se cuidem. Consciência coletiva salva vidas. Então, a gente precisa pensar na gente, cuidar dos outros, cuidar de nós mesmos e cuidar de quem está próximo da gente para poder conseguir salvar vidas. Passar por isso e em breve, o mais breve possível e com segurança, voltar para a sala de aula. Até mais!